Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparação. Faz tempo, muito tempo que eu não faço vídeos comparando uma obra com outra. E desta feita eu estarei comparando ambos os comentários, o comentário do Gicabil, comentário exegético de Colossenses e Filemon, e o comentário também de Colossenses e Filemon do Douglas Moore. Porque muita gente fala, o Douglas Moore é melhor, o Gicabil é melhor. Já vou dizendo aqui para você que ambos estão no mesmo nível. Tanto Gicabil como Douglas Moore são grandes eruditos no Novo Testamento, grandes exegetas do Novo Testamento. Então não dá para falar que um é melhor e o outro é pior. Não. Isso vai mais da preferência daquele que compra a obra. Tem gente que vai gostar mais do Gicabil e tem pessoas que vai gostar mais do Douglas Moore. Isso é questão de gosto. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Não é porque você gosta de um que você vai desmerecer o outro e vice-versa. Não faça isso. Eu gosto de determinados teólogos. Apesar de não concordar tudo com eles, ou melhor, com tudo que eles escrevem, mas eu tenho preferências. Assim você também tem. E toda a nossa vida nós temos preferências, tá? Com uma coisa ou outra. Não é só com livros, né? É em qualquer coisa da nossa vida. Então eu estarei comparando ambos comentários e já vou aqui dissipando, né? Ambos estão no mesmo nível. Só que tem alguns detalhes, né? Tem detalhes específicos do Gicabil e tem detalhes específicos próprios do Douglas Moore. Ok? Assim, quando você pega uma Bíblia, ou melhor, você pega a Escritura e você vai ler as cartas de Paulo, de Pedro, de João, você vai ver as características de Paulo, próprias dele, palavras que só ele usa. Você vai ver também de Pedro, de João, as características próprias do escritor, do autor. Assim é um comentário bíblico. Assim é um comentário bíblico. São características próprias do autor, do comentarista, né, que dá aquele ar de diferente, né? Num comentário, numa introdução, num capítulo, num versículo e por aí vai. Então, primeiro eu estarei mostrando para vocês, tá? Eu já fiz o review dessa obra, tá, gente? Então não vou fazer, não é um novo review, não. É uma comparação. Estarei mostrando aqui as características do Douglas Moore nesse comentário. Vamos lá. Lembrando que é uma comparação. Se você quer ver um review completo, assista o review dessa obra aqui no canal. Ok? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Douglas Moore é um dos maiores eruditos do mundo. Esse comentário aqui, gente, ele vai ter, no total, 552 páginas. 552 páginas, que é muita coisa, né? Quando se comenta Colossenses, que é 4 capítulos, e Filipenses, que não tem capítulo. São apenas 25 versículos. Então é 552 páginas. E o diferencial desse comentário, o Douglas Moore, é que a sua introdução vai ser muito mais longa do que a introdução do Gicabil. Então, se você quer uma introdução longa, exaustiva, compre esse comentário. Se você não quer uma introdução tão longa, mas é uma introdução mais direta e mais curta, compra do Gicabil. E qual é a vantagem de você ter uma introdução longa? Tá? É que ele vai te dar muito mais detalhes do contexto histórico, cultural, da heresia de Colossos. Ele vai trazer aqui em detalhes todas as posições da heresia de Colossos e vai dar a posição dele. Tá? Ele vai trabalhar com vários eruditos, vários teólogos. Inclusive eu fiz isso, eu falei sobre isso quando eu fiz o review dessa obra. Já faz tempo, faz mais de um ano que eu fiz o review dessa obra aqui. Então aqui, ó, comentário de Colossenses. Você tem a bibliografia selecionada,
sobre Colossenses. Depois você tem a introdução à carta aos Colossenses. A introdução começa na página 47. A introdução começa na página 47 e vai até a página 100. Ou melhor, página 47 e vai até a página 100. A introdução. Então, você tem aqui tudo aquilo que você precisa saber da carta. Para quem a epístola foi escrita, quem escreveu a epístola, aquele trabalho, a ideia de autoria, a pseudepigrafia ou a pseudonímia, assim também como faz o Gicabil. Quando a epístola foi escrita, daí tem a data, lugar e por aí vai. Tá? Por que Colossenses foi escrita? Aí você pega o ensinamento falso. Tá? O que Colossenses ensina? Aí você tem a teologia da epístola, Cristo, a cosmologia, os poderes, a igreja, o evangelho, a escatologia, a vida cristã. Tá tudo separadinho aqui para você. Então ele dá um pouco mais de detalhes na introdução do que Gicabil. Isso não significa que Gicabil não trata do mesmo assunto, ele trata. Só que o Douglas Moo vai dar um pouquinho mais de ênfase na introdução. E eu vou mostrar para você aqui. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Por que Colossenses foi escrita? O ensinamento falso. Ele vai gastar 16 páginas, que vai da página 73 a 89, ou melhor, a 88, né? Porque 89 já começa outro assunto. Então são 15 páginas que ele vai trabalhar sobre o falso ensinamento. Então vamos lá para você ver rapidamente. 73. Douglas Moo, os seus comentários sempre bem exaustivos, né? Aqui você tem, ó. Por que Colossenses foi escrita? O ensinamento falso, a heresia de Colosso. Que heresia é essa? Ele trabalha aqui, tá? E trabalha também com outros textos, né? Trabalha com todas as possibilidades. Você tem aqui, ó. Olha só, muita coisa aqui, é muita coisa. E aqui ele vai te dar os paralelos, como por exemplo aqui, ó. Olha só, as declarações mais claras sobre o falso ensino, o ensinamento, estão no capítulo 2, do 8 ao 23. Ali está o falso ensinamento, em que Paulo está diretamente preocupado em advertir os colossenses sobre esse ensinamento. Versículo 8, 16 e 18. Assim, da perspectiva metodológica, é apropriado começar aqui, começar com declarações diretas sobre o falso ensino, o ensinamento, antes de passar para as declarações diretas. Enumeramos essas declarações diretas com um comentário quando necessário. Aí você tem aqui, ó. O que era o falso ensinamento? Primeiro, o falso ensinamento são filosofias vãs e enganosas. Versículo 8. A palavra filosofia no mundo da antiguidade era aplicada a uma ampla gama de sistemas de crença. Por isso a palavra nos diz pouco sobre a origem ou natureza do ensinamento. Então, o que é filosofia? Paulo não explica que filosofia era, porque é uma palavra ampla, uma palavra que tinha vários significados no mundo daquela época. Os colossenses sabiam do que Paulo estava falando, nós não. Porque, em primeiro lugar, a carta foi escrita para eles, não para nós. Aí vem o segundo ponto, o falso ensinamento se baseava nas tradições humanas. Terceiro, o falso ensinamento se fundamenta nos princípios elementares, que é a palavra grega stoicheia tu cosmos. O que significa isso? Princípios elementares, que também tem uma gama de significados, como os princípios básicos ou elementares da matemática, do alfabeto e por aí vai. Ele explica aqui, tá? As posições. Então ele dá muito mais detalhes do que Gicabil, a introdução. Mas os dois estão em pé de igualdade, tá? E aqui você tem nota de rodapé. Maravilhoso. E ele continua aqui, ó. Ponto a ponto. Esclarecendo para você. Quarto, o falso ensinamento não se fundamenta em Cristo. Quinto, os falsos mestres
defendiam a observância de determinadas restrições alimentares e de certos dias santos judaicos. Então, envolvia o legalismo judaico. Sexto, os falsos mestres praticavam disciplinas ascéticas, o asceticismo, regras de rigor corporal. Não pode comer isso, não pode comer aquilo e por aí vai. Depois, sétimo, os falsos mestres focam a atenção nos anjos. Então ele vai destrinchando para você aqui, ponto a ponto, toda a heresia de Colossos. Dá mais detalhes do que Gicabilo. Gicabilo é mais direto. É mais direto. Oitavo. Né? Nono. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? Décimo. 11º. Aí ele lista 11 pontos sobre a heresia de Colossos, dando detalhes, destrinchando do versículo 8 até o versículo 23, o capítulo 2. Então isso aqui é importantíssimo para dar aula, para pregar, para ensinar e por aí vai. Um estudo bíblico sobre a carta. Então ele termina aqui, esses pontos estão relativamente claros e a maioria dos estudiosos concorda que são apropriadamente usados para a reconstrução do ensino falso. Essa reconstrução, os teólogos chamam de leitura espelhada. Leitura espelhada. Por quê? Nós só temos um lado de Paulo, gente. Imagina você estar no ponto de ônibus e você está ouvindo um casal discutir. A mulher está brigando com o marido. Só que você só ouve o lado da mulher. Você não ouve o outro lado do marido. Você não sabe o que ele está falando. Mas pelas respostas da mulher na briga com o marido ali no celular, você tem uma noção do assunto ou daquilo que o marido está falando. É a mesma coisa aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Você vê o lado de Paulo. E pelas respostas que Paulo dá a essa heresia, você tem uma percepção daquilo que estava acontecendo, apesar de você não ter o outro lado da moeda, o lado dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Então, isso nós chamamos de leitura espelhada. Tá? E aqui ele trabalha mais outros pontos, né, de vários eruditos sobre a heresia de Colossos. Tá? Aqui, vários outros detalhes nessa seção e da epístola, como um todo, também são vistos, às vezes, como refletindo o falso ensinamento, mas são menos claros e não há concordância a respeito da relevância deles. Aí ele vai aqui, primeiro ponto, que os falsos mestres usavam o vocabulário de plenitude. Tá? O que significa para os falsos mestres? O que significava plenitude? Essa palavra plenitude, pleno, completo, repleto. Que Paulo rebate dizendo que toda a plenitude está em Cristo. Então ele esvaziava a mensagem da cruz. 2. Os falsos mestres defendiam a circuncisão. E o que significa isso? Os falsos mestres denigriram Cristo. Eles esvaziavam Cristo, a suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Ele vai trabalhar aqui toda essa questão, para você entender. Então, é muitos detalhes que o Douglas Moo dá. Mais detalhes do que Gicabilo. Então, se você quer um comentário mais detalhado em relação à introdução, é esse comentário aqui. Tá? Não significa que o outro é ruim, gente. Tá? Só que o Douglas Moo dá ênfase maior, dá mais detalhes. Tá certo? Gicabilo, ele é um pouco mais direto. Ele é mais direto. Mais direto. Douglas Moo é mais extensivo. Tá? Então ele trabalha aqui, esses 3 pontos sobre a heresia de Colossos, tá? Para tentar descobrir que heresia é essa. E ele continua aqui, tá? Vai tratar do gnosticismo, judaísmo, tudo aquilo que você precisa saber, ele vai tratar aqui. Aí depois, ele vai aqui, com essas observações preliminares diante de nós, é útil descrever e analisar rapidamente as 3 propostas específicas que satisfazem as qualificações estabelecidas acima
e que ao mesmo tempo tem algum suporte relevante na literatura. As 3 propostas sobre a heresia de Colossos é essa aqui, ó. Tá? Primeira, segunda e terceira. Deixei até marcado aqui. Aí ele vai trabalhar. Primeiro, miticismo judaico. Era isso? Você vai ter teólogos defendendo isso, essa ideia. Segundo, né? Cadê? Ele apresenta aqui, ó, o miticismo judaico, apresenta os pontos fortes dessa proposta e aqui os pontos fracos. Qual é o ponto fraco dessa proposta? Segundo, que é a percepção do James Dow, a posição do James Dow sobre essa questão, que ele argumenta, né, que as filosofias nada mais são que o judaísmo, conforme ensinado e praticado nas sinagogas locais. Aí ele vai falar dos pontos fortes dessa posição do James Dow e os pontos fracos. Né? Ele vai falar dos pontos fortes e os pontos fracos. Então, bem detalhado para você aqui. Ó. A terceira, que a maioria dos estudiosos, confrontados com a abundância de dados sobre o falso ensinamento, argumenta que ele é secretista, uma mescla de 2 ou mais tradições religiosas ou filosóficas. Aí ele vai trabalhar essa questão aqui, tá? Daquilo que o texto dá de possibilidade. E aqui ele dá a conclusão dele. Ele fala da conclusão dele. Ó, assim, de modo geral, achamos que a reconstrução de Arnold oferece a melhor explicação do falso ensino a que Paulo se opõe em Colossenses. Contudo, sua percepção não é isenta de problemas. Muito da evidência de Arnold, que foi um grande erudito, né, para a crença popular em Colossos, vem de fontes posteriores, século II e III. E sua reconstrução tende a tornar a adoração de anjos o centro do movimento, enquanto a polêmica de Paulo sugere que a preocupação com regras era o problema prático mais fundamental. Paulo também sugere que a principal deficiência que os falsos mestres encontravam em Cristo era a sua incapacidade de prover cumprimento espiritual derradeiro e não sua inadequação para repelir o mal. É a percepção de Arnold, como toda outra proposta específica. E aqui você tem nota de rodapé, e por aí vai. Então aqui ele conclui falando porque ele concorda com a interpretação de Arnold. Aí você lê essa obra, ou se você não tem, compre, e você vai ver as posições de Arnold, do Arnold, James Dow, Muita gente fala James Dunn, mas a pronúncia correta é Dow, James Dow, e entre outros teólogos aí que tentaram reconstruir o cenário ali dessa heresia. Aqui ele continua, tá? Depois de ele terminar, você tem o que Colossenses ensina, a teologia de Colossenses, a Cristo, a cristologia, a cosmologia, os poderes. Cristo é supremo. Cristo ensina a supremacia de Cristo sobre os poderes visíveis e invisíveis. Cristo é superior a tudo isso, a anjos, demônios, tudo. É isso que Colossenses ensina. A igreja, a eclesiologia, o evangelho, a escatologia, a vida cristã. Esses são os temas. E aqui ele começa a trabalhar. Aqui é o comentário, né? Aqui é o comentário. Então ele dá uma introdução ao comentário e depois ele começa a comentar. Versículos 1 e 2. A apresentação de Paulo. Aqui é o versículo 1. Ele começa a comentar. Tem versículos que ele vai comentar mais, tem outros que ele vai comentar menos. Tá? Em relação aos versículos, como vou pegar aqui o versículo 15. Deixa eu pegar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Ele vai fazer sempre esse paralelo aqui, ó. Uma característica notável dessa oração
do começo da carta, né? É o número de paralelos com a seção de ação de graças. Então ele vai pegar os versículos e os paralelos, né? Dando graças, orai por vocês, conhecimento, quando oramos por vocês, entenderam, frutificando e crescendo. Ele faz esse paralelo maravilhoso aqui. Versículo 10. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Aqui você tem aqui, ó. O cerne do Evangelho, a supremacia de Cristo na criação e na redenção, que é o versículos 15 a 20 do capítulo 1, que é um hino, né? Um hino cristológico que era cantado ali. E Paulo usa esse hino. Você tem também, ó, várias notas de rodapé maravilhosa, tá? Aqui, vamos pegar o versículo 15. Ele dá uma introdução maravilhosa sobre o assunto que vai tratar, tá? Introdução grande, para depois trabalhar. Olha só, antes de ele trabalhar o versículo 15, que é o versículo 15, né? Versículo a versículo, ele vai trabalhar toda a perícope primeiro. Ele vai trabalhar toda a perícope, tá? Os versículos 15 a 20. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 páginas até ele chegar no versículo 15, tá? Para ele começar a comentar. Então, por isso que eu falo, está no mesmo nível. Se você comprar o comentário de Colossenses do Douglas Moo ou do G.K. Beale, é o mesmo nível, tá? Eu comprei os dois porque eu gosto, né, de comparar. E tem posições aqui que o Douglas Moo ele defende, que o Beale não defende e vice-versa. Então é bom você ter comparações ou ter mais de um comentário do mesmo livro, né? Para você ter uma gama maior de interpretações. Então você tem aqui, ó. Ele trata sobre o hino, o que significa imagem, ele é a imagem de Deus invisível, o que significa a primogênito de toda a criação. Isso os dois concordam, o Beale e Douglas Moo, apesar que a tese do Beale sobre a nova criação, sobre o tabernáculo de Deus, quem conhece as obras dele sabe dessa tese dele, essa tese. Né? Tese essa que o Douglas Moo, apesar de defender, ele não se debruçou sobre isso, né? Então aqui, ó, versículo 15, ó, sempre citando o hino, que significa primogênito, toda a criação. Olha só. Eu sempre deixo tudo marcadinho nos meus estudos, tá? Então, sobre o versículo 15, o G.K. Beale, ele é mais extensivo. Então, os comentários do G.K. Beale são mais robustos. São mais robustos. E isso não significa que o comentário do Douglas Moo não seja, mas o Beale, ele dá mais ênfase, ele comenta mais. Não é à toa que ele tem mais páginas, né? Tem mais páginas. Até porque inclui a bibliografia, índice remissivo e por aí vai. Mas o nível é o mesmo, tá? Então todos os comentários são carregados de uma boa exegese, uma aplicação perfeita, no sentido de trazer, de fato, aquilo que o texto está dizendo, tá? E por aí vai. Então, é um comentário maravilhoso, maravilhoso. O do comentário do G.K. Beale, que eu apresentei ontem para vocês, né? 3 vídeos. Ele vai na mesma linha. Também é exegético. E, como mostrei para vocês ontem no primeiro vídeo, ele trabalha a questão da introdução, que eu já mostrei para vocês ontem no vídeo, então vou mostrar aqui de novo para você. Veja lá os vídeos, o primeiro review que eu fiz, o vídeo 1 que eu fiz dessa obra. Tá lá eu mostrando o sumário e mostrando para vocês a introdução. Então a introdução dele é mais curta.
Ele é mais direto, ele é mais objetivo. Douglas Moo não. Douglas Moo é mais exaustivo, vamos falar assim. Ele dá mais detalhes. Mais detalhes. Só isso. Mas o peso da obra, de ambas as obras, é o mesmo. Para mim não vejo diferença, porque são dois grandes eruditos, né? Não dá para escolher um e isso vai mais, como eu falei para vocês no começo, a preferência é sua. Se você gosta do Billy, compra do Billy. Se você gostar do Douglas Moo, compre a do Douglas Moo. Ou então compra os dois. Decide aí. Aí é com vocês. Aí é com vocês. Cadê? Uma coisa legal que o Billy trabalha e o Moo não trabalha de maneira exaustiva é esses excursos aqui, ó, que são detalhes que você não vai ter na obra do Douglas Moo. Como aqui, ó, o critério de vocabulário e estilo de escrita para identificar as cartas supostamente não paulinas, os critérios para identificar alusões ao Antigo Testamento e seu uso. Então, é uma parte específica aqui do comentário, que o Moo não tem, apesar de ele abordar, mas não como ele aborda aqui o Billy. Cristo entre os gentios, como parte do mistério, eu li, acho que no segundo vídeo eu li para vocês, né? Essa parte. O que significa isso? O contexto vétero-testamentário de a incircuncisão da vossa carne, em Colossenses 2,13. Então ele, uma nota específica sobre isso, o que significa, no versículo 13 lá, qual é a exegese correta. E o quinto, que eu li para vocês também, acho no último vídeo, terceiro vídeo, o relacionamento de senhor e escravo. Moo também trata sobre isso, tá? Mas aqui tem uma notinha do G.K. Billy. E aí você tem a bibliografia, índice de palavras gregas, que lá não tem. Lá não tem. No Douglas Moo. Índice de passagens bíblicas de outros escritos antigos. E o índice remissivo. O índice remissivo, o Moo não tem. Aqui tem. Então são detalhes que uma obra vai ter e a outra não vai ter com tanta exatidão. Mas os comentários, como mostrei ontem para vocês, o G.K. Billy, ele é mais extensivo, ele comenta mais o versículo, tá? Ele dá muito mais detalhes. Então, essas são as pequenas diferenças. Essas são as pequenas diferenças. Eu não sei se a Vida Nova vai continuar trazendo obras ou mais comentários da Shed, porque a Shed pertence à Vida Nova, né? Eles devem continuar, porque eles lançaram o último, que foi o Tiago, né? Também do Douglas Moo. E não tem por que parar, agora tem que continuar a lançar. Comentários de peso aí, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Um detalhe importante que não pode deixar de passar, não posso deixar, é que o Bill, G.K. Billy, depois de ele comentar a perícope, você vai ter as notas adicionais dos versículos. E nas notas adicionais, ele vai dar mais detalhe daquilo que ele não tratou. Por exemplo, capítulo 1, versículo 4. Você tem aqui as notas. Principalmente se você não conhece grego, você vai ficar voando, tá? Mas quem estuda grego e quem tem um conhecimento básico de grego vai ficar maravilhado, porque ele trabalha no versículo 1, dando mais detalhes que ele não deu, como estava comentando no versículo. Por isso as notas adicionais, né, que coloca mais coisas, que dá mais detalhes. E isso você não vai encontrar no Douglas Moo. Então veja, você tem os pós e o contra. Os dois estão no mesmo nível, mas em algumas coisas Douglas Moo é mais extensivo e outras você vai ter o G.K. Billy. No sentido amplo, o G.K. Billy é mais completo. As notas adicionais, os excursos, mostrei lá para vocês, enfim, alguns comentários, ou a maioria dos comentários, mais longos, mais extensivos. Então, isso pesa em favor dessa obra. E isso não tira, como eu falei, o mérito do Douglas Moo, de ser também um grande comentário, tanto um como o outro. Mas se você quer mais um comentário mais exaustivo,
com essas notas aqui adicionais, dando mais detalhes sobre o versículo, explicando, esclarecendo para você, compre a do Gicabilo. Tá bom? É mais caro, mas vale a pena. Ou então, eu posso comprar agora. Compre a obra, o comentário do Douglas Moo. Então aqui, ó, os versículos 4 e 5, nas notas adicionais. Isso aí vai acontecer em todos os comentários dele. Todos os comentários dele. E dessa série, por sinal, qualquer obra que você tiver dessa série, pegue para você ver. Você vai ter as notas adicionais. Principalmente quando o versículo é complicado de interpretar. Principalmente quando você tem várias interpretações do versículo, né, das palavras gregas, enfim. Ele vai te dar aqui, vai jogar luz, dando detalhes e aplicando e mostrando qual é a melhor explicação ou a melhor posição, baseado no contexto imediato, posterior, anterior e por aí vai. Então você tem as notas adicionais, tá bom? Olha, o versículo 5, aqui ó, versículo 5, o versículo 6, tá? Todas as notinhas adicionais para você, tá? Comparações, ó. Que maravilha, tá vendo? Ó, versículo 6 e 7 e o versículo 7. Depois disso, vai para outra seção. Versículos 9 a 14. Capítulos 9 a 14. Aí você que já conhece a obra, tem negrito aqui, ó. Uma introdução em negrito. Para depois ele começar. Você tem um texto aqui, exegese e exposição. E depois começa os comentários. Versículo a versículo. E terminou o comentário, de versículo a versículo, você tem as notas adicionais. É assim o tempo todo. Então essa obra, você vai ter muito mais detalhes, tá? Os textos são muito mais exaustivos. Exaustivos. Ok? E por aí vai, aqui, ó. Notas adicionais. Depois do comentário da perícope, notas adicionais. Versículo 9. Aí ele compara com outros comentaristas que têm posições diferentes e por aí vai. Porque comentário bíblico, você pode ter vários, sempre vai se divergir, vai ter posições diferentes, você vai ter comentários diferentes e assim sucessivamente, tá? Olha só. Então, o comentário trabalha desse jeito. Então, o comentário que vai te dar mais detalhes, que vai te dar mais opções. Os versículos comentados são muito mais exaustivos. Você tem notas adicionais, tá certo? Assim como Douglas Moo, ele vai te dar na introdução também mais detalhes do que Gicabilo. Ele vai te dar uma boa exposição, uma boa exegese e uma hermenêutica responsável, uma interpretação responsável dos versículos, tá? Da perícope e assim sucessivamente. Mas num todo, essa aqui é mais extensiva do Gicabilo. Mas os dois estão em pé de igualdade, na minha opinião, e o que vai mudar são esses pequenos detalhes. Aí cabe a você escolher. Não é eu que tenho que escolher por você. Cabe a você escolher qual deles você vai comprar. Se você tem os dois, meus parabéns. Se você tem um, não precisa comprar o outro. Aí vai da sua preferência. Se você quiser comprar, aí fica a seu critério. Não tenho nenhum. Não tenho nenhum. Eu não tenho dinheiro. Então compre do Douglas Moo, que é mais barato. Tem um dinheirinho aí sobrando. Então compre o de Colossenses e Filemon. Ou então, compre do Gicabilo. Compre o Gicabilo. Porque Colossenses e Filemon, os dois trabalham, né? Colossenses e Filemon. Então compre do Gicabilo. Primeiro que é capa dura. Vai durar mais. Tá? Esse aqui não é capa dura. É uma capa boa, mas não é capa dura. Então,
você decide aí qual comentário comprar, se você não tem. Se tiver um dinheirinho sobrando, compre do Gicabili. Se tiver um pouco de dinheiro, compre o do Douglas Moore. Se puder, tiver condições melhores, compre os dois. Tá? Compre os dois. Então está aqui mais um vídeo de comparação. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe aqui o seu like, deixe aqui os seus comentários, críticas também, pode criticar, não vou apagar o seu comentário, tá certo? Não vou apagar. Deixe aqui suas críticas, os seus elogios, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz a todos, muito obrigado mais uma vez, até as próximas comparações.